Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês que está acontecendo nos bastidores e o que essas potências orientais muito provavelmente estão lucrando e estão almejando com toda essa aproximação recente que nós estamos observando. É algo muito sério e é algo que você precisa urgentemente entender para você perceber o tipo de movimentação que está acontecendo. Obviamente, o Brasil ele é o país mais rico do mundo. Pode não ser o país que tem mais dinheiro guardado, nem o país que tem mais dólares, mas em termos de riqueza potencial, em termos de riqueza natural, obviamente o Brasil é o país mais rico do mundo. E vocês acham que não está todo mundo doido para abocanhar nossas riquezas? Obviamente que eles estão, ao mesmo tempo que os Estados Unidos e as potências ocidentais estão doidas para morder tudo aquilo que a gente tem de preciosidade, obviamente que as potências orientais também estão muito empolgadas em sugar todos os nossos recursos. Mas eles não podem chegar aqui e simplesmente sair pegando tudo e levando embora. Eles precisam de um argumento, eles precisam de um mecanismo, eles precisam de uma estratégia para que isso aconteça sem ser visto como absurdo. E qual estratégia é essa? É exatamente essa estratégia que eu vou mostrar para vocês agora. Antes disso, eu quero lembrar para vocês que lá no curso Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, a gente tem ali um mergulho profundo nesses temas todos. Inclusive, eu mostro para você o que está de tendência para acontecer e a gente trata lá de assuntos de educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e, inclusive, tratamos também dos jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. É um conteúdo vital para você estudar nesse ano, para você não ser pego de surpresa por nada que está acontecendo, ok? Primeiro link aqui embaixo. Segundo link aqui embaixo tem um link dos livros, inclusive o meu livro novo, que é O Mínimo sobre o Manifesto Comunista, que é um livro também indispensável, vital, para você ler nesse estranho ano de 2023, tá bom? Links aqui embaixo. Voltando ao assunto, pessoal, tem uma frase muito interessante, que é aquela frase: quem ignora a história está fadado a repetir os erros do passado. É mais ou menos assim, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. E é isso que está em jogo aqui, sabe por quê? Vejamos o caso dos venezuelanos. A Venezuela, você sabe que é um país que foi afortunado com uma quantidade de petróleo inacreditável. O país está assentado numa mina de ouro de petróleo. Só que o país hoje vive o quê? Vive uma situação horrível, né? Você sabe? E é claro que eles sempre têm um argumento estilingue, né? Uma carta na manga para dizer que se eles estão com dificuldades financeiras é devido às sanções econômicas norte-americanas. Eles sempre vão ter essa desculpa. Você acha que lá os coreanos do norte, quando eles falam a vida está muito difícil aqui, por quê? Por causa das sanções norte-americanas, né? Eles sempre vão colocar a culpa em alguém, como é típico desse tipo de gente. Agora, se você for pesquisar realmente o que levou os venezuelanos para a situação horrível que eles estão hoje, você pode ver que aconteceu uma coisa curiosa. O antigo líder, né, já falecido, ele recorreu a Pequim para financiar várias obras no seu país. Aí você fala assim, ele pagou como? Então, ele deu uma promessa de pagamento e uma promessa de pagamento ela envolve uma garantia, né? Você pega um empréstimo, eles botam alguma coisa na garantia. Às vezes você pega um dinheiro emprestado, ele bota a tua casa como garantia, ou seja, se você não pagar, ele leva a tua casa. No caso dos venezuelanos, se eles não pagassem, Pequim levava o quê? Levava exatamente as suas reservas de petróleo como garantia do pagamento. Então, o que aconteceu? Os venezuelanos não conseguiram pagar e o Dragão do Oriente abocanhou toda a produção petrolífera deles, ok? Então, aí começa uma série de problemas. Por quê? Com toda essa situação adversa que eles estavam vivendo, fazendo comércio direto com o Dragão e pegando dinheiro emprestado com eles, eles começaram a não conseguir mais arrecadar dólares com a sua produção de petróleo. Eles produziam petróleo,
vendiam para todo mundo, acumulavam um monte de dólares e conseguiam ter ali uma vida razoável e ter um país funcionando normalmente. Como a produção de petróleo deles ficou penhorada pelo dragão, por Pequim, eles produzem o petróleo e dão o petróleo lá para o dragão para pagar a dívida. Como eles não recebem mais o dólar, ficou a situação muito complicada para eles, tá? É claro que todo mundo vai dizer que os venezuelanos sempre estão nesse problema por causa de sanções norte-americanas. Quando a gente olha aqui do nosso lado, os exemplos não são muito diferentes. O Equador, por exemplo, o que o Equador fez? O Equador ele penhorou 120 milhões de barris de petróleo em dívida com Pequim também, tá? Então vejam só como é que funciona essa parceria. Eles oferecem empréstimo e os países colocam o petróleo como garantia, eles não conseguem pagar o empréstimo, Pequim acaba levando o petróleo. É sempre assim que acontece, tá? Então, o que está acontecendo é a chamada troca de dívida por natureza. Você tem uma dívida e você oferece como pagamento recursos naturais, tá? Então, não tem nada mais valioso no mundo hoje do que os recursos naturais brasileiros. O mundo caminhando para uma crise energética e uma crise alimentar, o Brasil se torna o país mais poderoso do mundo, mais rico do mundo, potencialmente. Uma superpotência em potencial, porque nós temos tudo que o mundo precisa, a energia e a comida. E eles precisam abocanhar, eles querem sugar a nossa energia, a nossa comida. Qual é a melhor maneira? Oferecer um empréstimo para a gente e depois colocar como garantia o nosso petróleo e a nossa comida. A gente não paga, eles ficam com o nosso petróleo e a nossa comida. Sem vender o nosso petróleo e a nossa comida, a gente não recebe os dólares. Sem os dólares, a gente não consegue comprar o que a gente precisa, o que a gente quer, e a gente entra num buraco semelhante aí a esse que os venezuelanos estão vivendo. Não só o Equador, é claro, a Argentina está vivendo a mesma realidade. E o Brasil está trilhando esse mesmo caminho, a troca da dívida pela natureza, tá? Então, não é outra coisa senão exatamente isso que está acontecendo. Quando o Brasil fala, agora eu quero comercializar com Pequim, usando a minha moeda, o real, e a moeda deles, o yuan, significa que, em vez da gente vender o nosso petróleo, a nossa comida, a soja, o minério de ferro, receber em dólar, guardar esse dólar ou trocar o dólar por real para equilibrar o câmbio, não. Se a gente começar a fazer esses acordos comerciais recebendo em yuan, moeda de Pequim, a gente vai ter nossa reserva cada vez maior em moedas de Pequim, só que essa moeda tem um preço flutuante. Ela tem um preço ali que não flutua livremente, né? Melhor dizendo. Não é um preço que flutua livremente, porque nas canetadas o governo de Pequim muda o valor da sua moeda. Quando eles querem reduzir a dívida interna deles, eles desvalorizam a moeda. Quando eles querem que o seu produto fique mais barato para exportar, eles reduzem o valor da sua moeda. Isso aí pode fazer acontecer algo estranhíssimo que eu tenho falado para vocês aqui recorrentemente. O que pode acontecer? Aí vamos supor que a gente tem boa parte do nosso dinheiro guardado em moeda de Pequim. De repente, eles desvalorizam a moeda deles. A nossa reserva cai em 10% de um dia para o outro, porque eles ficam na canetada mudando o valor da sua própria moeda e não deixam o valor flutuar livremente, como é o caso do dólar, da libra esterlina, do nosso real. Então é um jogo muito sinistro. E a consequência desse jogo, a gente já está vendo aqui em volta. Equador, os argentinos e venezuelanos. Será que vale a pena jogar esse jogo? Será que vale a pena trocar uma dependência total da Europa e dos Estados Unidos para uma dependência total do dragão? É um jogo sinistro. Deus nos livre, Deus nos proteja. O que você acha disso tudo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!